Olá, meus amigos, que alegria, né? Hoje um domingo diferenciado, pois hoje é o domingo do Senhor, Santa Ceia do Senhor, né? Aqui coroando e verdadeiramente nos concedendo uma bênção dobrada. Domingo da Santa Ceia do Senhor na nossa igreja IIGD em Nova Aurora. Você que está nos conectando agora aí, né? Nós somos a Igreja da Graça em Nova Aurora. E como hoje esse dia foi muito especial, porque, torno a dizer, foi um domingo onde a Santa Ceia do Senhor ocorreu pela manhã e a próxima reunião agora às 18h30, e você desde já é o nosso convidado. Estamos fazendo aqui essa postagem, né, no canal Mensagens de Fé do pastor Eladir Amaral. Você que está agora tomando ciência através deste meio de comunicação, venha estar conosco, venha participar. Hoje pela manhã foi uma bênção. A palavra do Senhor falou muito aos nossos corações e eu vou estar dando aqui um spoiler, né, para que você que ainda não ouviu e vai ouvir agora em primeira mão, né? Mas a palavra falou muito aos nossos corações. E quero te convidar desde já para que você venha participar desta adoração ao Senhor, venha falar com o seu Deus, e eu tenho certeza que o Senhor haverá de ricamente abençoar a sua vida. Bom, vamos para o ponto principal, pois o ponto principal é realmente a intimidade em obedecer, tendo ouvido a palavra do Senhor e colocando em prática. E foi isso que nos trouxe o apóstolo Paulo pela manhã do dia de hoje, fazendo ali a sua defesa diante da igreja de Coríntios, né? Onde ele, olhando para aquela igreja, ele, ao mesmo tempo que se alegrava, ao mesmo tempo em que tomava conhecimento da forma como eles buscavam o zelo dos coríntios pela obra de Deus, pela igreja, por aquilo que o Senhor entregou a eles como missão, eles não decepcionaram. Mas havia em Paulo a necessidade, sim, de justificar, porque não pensa que foi fácil para o Paulo, como não é fácil para nós nos dias atuais. As mesmas tribulações, as mesmas tentações que ele sofreu, que ele viveu, que ele passou, são as mesmas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas nós temos que o quê? Sustentar a verdade da palavra que o Senhor nos concedeu, pois é ela que verdadeiramente vai nos garantir a vitória sobre esses momentos, e não são poucos, são muitos momentos de grandes tribulações, aonde o inimigo tenta de todas as maneiras nos desestabilizar, porque se não firmarmos na verdade desta palavra, ele vem e não tendo o que possa ser resistência para ele, ele acaba arrastando tudo. E nós não podemos perder a bênção que já nos foi dada. Nós somos dono desta terra, nós temos a maior bênção que é ter a palavra de Deus e saber que através desta palavra nós podemos verdadeiramente aplicar em todas as situações. Não existe nenhuma que a gente possa dizer é uma exceção, não. Todas as áreas, todas as situações em que nós nos encontrarmos, aonde haja ali um entroncamento, aonde haja uma encruzilhada que faça-nos ter dúvida a respeito do que fazer, a proposta é: aplique a palavra de Deus. E Paulo, ele zelava por isso. E Paulo, ele aplicava isso. E Paulo, agora diante da igreja de Coríntios, ele está então repreendendo-os. Ele está ao mesmo tempo falando dele, né? Ele fala dele, mas ao mesmo tempo dando uma lição àquele povo. E aí diz aqui no livro de 2 Coríntios, e o capítulo é o capítulo 11, diz: Paulo continua a sua defesa, né? Pois se ele está fazendo defesa é porque estava sendo acusado de alguma coisa, né? Sabemos que o povo estava arredio, não são todos, mas muitas das vezes parte da igreja, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com a comunidade que estava naquelas cercanias, eles se levantaram de uma tal maneira
onde o espírito da rebeldia, da desobediência, né, do fazer daquilo que me dá na telha, e não é por aí. Nós somos de Deus, precisamos verdadeiramente colocar em prática o que Ele está nos trazendo. E diz assim, o versículo 1 do capítulo 11, na defesa que Paulo faz, né, diante dessa grande comunidade. Ele diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a preocupação e o zelo de Paulo, como também foi em determinado momento a igreja de Corinto, era que o desejo era que não permitisse que ninguém viesse incursar em erro. E o Senhor Jesus, com a sua palavra, ele ainda continua exercitando, ele continua nos instruindo, falando aos nossos corações, para que nós não venhamos de maneira nenhuma errar esse caminho. O zelo contínuo, né? Como se fosse quase uma religiosidade, se é que assim pudesse dizer, um zelo religioso, um zelo de busca incessante do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não queria que a igreja viesse a pecar, viesse a ver nela nenhuma rusga, nenhuma mancha, nada que pudesse manchar a reputação da igreja de Cristo, pois ele queria levar a igreja de Corinto entregar diante do Senhor, como um pai entrega a sua filha virgem ao noivo para o casamento. Era esse o zelo, e era por isso que Paulo não tinha limites, isso mesmo, para dar o melhor de si, em busca de fazer com que a igreja, e hoje somos todos nós a igreja, quando nós buscamos as cartas aos Romanos, Filipenses, né? Agora os Coríntios, como estamos lendo, todas as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo tinha esse objetivo, de repreender pela palavra, mas não porque ele tivesse prazer em fazer isso, mas ele sabe que era uma missão espinhosa, era uma missão onde muitas das vezes ele teria que ser rígido na sua palavra, assim como o Senhor vai falar lá do Davi, que era um homem sisudo em palavras, mas não porque quisesse ferir e machucar alguém, mas pelo contrário, é como o próprio pai fala, o pai, ele repreende o filho porque ele ama. O amor de Paulo, como em determinado momento foi a igreja de Corinto, no que fazia com zelo, fazia com uma paixão, com uma dedicação tão grande, que se tornava a igreja de Corinto como uma representação, como alguém que era um exemplo que Paulo dava às demais igrejas falando a respeito dos coríntios. Mas agora a coisa está difícil, em um momento, em um pronunciamento mais radical, porque a situação tomou rumos ao mesmo tempo também mais ardente, mais caloroso, e Paulo precisava então aumentar a dose da sua repreensão. E às vezes é assim conosco. Haverá de chegar um momento que nós estamos tão contaminados com as coisas do mundo que não adianta somente buscar o Senhor numa segunda-feira, somente no domingo, somente na Santa Ceia. Não, nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos ter que verdadeiramente buscar com um zelo maior, nós vamos ter que, dar mais de nós para que possamos alcançar então essa unção tão poderosa que já nos foi concedida por Ele. Mas se nós não estamos recebendo, se não chegou até nós, não é culpa do Senhor, mas é porque nós não temos sido como o povo de Corinto, zeloso. Paulo falava isso no início, zelo. O zelo que vocês têm para com a obra de Deus é algo que me deixa realmente pasmo, É como lá a rainha que sai lá, a rainha de Sabá, e vem diante, do Salomão, para declarar para o Salomão: eu ouvi muitas coisas falar ao teu respeito,
mas agora que estou aqui, eu vejo que tudo que ouvi não é nada diante que os meus olhos podem contemplar. Assim estava a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, no momento, estava no azeite, mas quando estamos assim, é justamente quando o momento, quando nós não percebemos, e nós vamos baixando a guarda, e achar que por pregar com facilidade, por conhecer os textos bíblicos, nós vamos então baixando a guarda, já não tem mais a necessidade de ir no culto às sextas-feiras, às terças-feiras, né? Às segundas-feiras, então o domingo já está muito bom, já não precisa mais ao monte orar, já não precisa mais um outro propósito qualquer. Pois é, aí é que mora o perigo. E saber que o diabo, ele não dorme. Ele vai continuar, mesmo depois de uma derrota, ou depois de uma vitória, ele vai continuar na mesma batida, pois ele sabe que o sucesso dele depende do seu resistir, do continuar, do não parar, porque ele entende que conhecendo a nossa natureza humana, haverá de chegar um momento que nós vamos nos prostrar. Então não se proste, meu irmão, minha irmã, continue lutando, continue confiando. Você veio ao culto hoje pela manhã, quem sabe sendo hoje o domingo do Senhor, um domingo de Santa Ceia, por que não vir buscar mais uma vezinha pela noite? Isso mesmo, dá a segunda milha, busque o Senhor, determine. O Senhor falou muito ao seu coração, a mesma mensagem vai ser pregada à noite, mas sabe que o Senhor diz na sua palavra, que a palavra dele, ela se altera, ela se transforma, ela se multiplica a cada instante. E a mesma palavra que eu preguei pela manhã, eu posso pregar dentro do mesmo livro, mas o Senhor pode colocar coisas nos meus lábios para que eu fale, para que eu declare, para que eu revele para você, só por conta de que Ele sabe da tua necessidade. E em estar ouvindo essa mensagem, essa live que a gente está fazendo aqui, você possa ser tocado, sair da sua casa e o que ele não falou pela manhã, ele vai falar à noite só por causa de você. Então venha estar conosco, venha buscar esse Deus que é maravilhoso, venha derramar, venha rasgar o seu coração diante dele, venha trazer o seu corpo como um sacrifício vivo e deposite diante do altar dele. Você não sabe o bem que você vai estar fazendo, você não sabe das maravilhas que ele haverá de lhe conceder, só por conta desta obediência. Assim o Senhor entrega ao meu coração, fala profundamente ao meu coração, para que eu a declare a você, para que você obedeça e para que ele possa fazer a parte dele, te abençoar de forma gloriosa, para que o nome dele seja glorificado. Eu te espero hoje ainda, aqui na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós nos encontramos aqui na Avenida Nova Aurora, número 100, em Belfor Roxo, município de Belfor Roxo, bairro de Nova Aurora. Estamos a 100 metros da rodoviária aqui do mesmo bairro de Nova Aurora, ok? Eu te aguardo e fica também aqui um convite para que você ouça ainda nessa madrugada o nosso programa Impacto da Madrugada, que vai ao ar pela Rádio Relógio 580 AM, do horário de 1 da manhã a 1h30 da madrugada, ok? Então, nós te aguardamos, você é o nosso convidado, venha que será uma bênção. Ou então, ouça pela Rádio Relógio, que será bênção dobrada. Fique na paz, que o Senhor abençoe, mas antes eu quero poder fazer essa oração e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Ó soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te pedir, abençoa o seu povo, Pai. Senhor, aqueles que não puderam, por algum momento, Pai, ou em alguma circunstância, ficaram impedidos de comparecer na nossa igreja pela manhã para participar desse dia tão lindo que é o domingo, a Santa Ceia do Senhor. Mas, Senhor, através desta publicação, eu tenho certeza que o teu Espírito já está tocando esta pessoa, que está se animando, pois a tua palavra é poder, que seja quebrada todas as cadeias de impedimento, toda a trama do inferno, que o inimigo se levantou contra a vida dessa tua ungida, desse teu ungido, que ele se liberte de todo esse mal,
e venha estar conosco, Pai, para juntos exaltarmos, glorificarmos o Teu nome, louvarmos aqui, que tem sido uma bênção o louvor na nossa igreja. Assim seja feito, Pai, e o Teu nome seja glorificado para o todo sempre. Amém? E graças a Deus. Fique na paz, que o Senhor Jesus vos abençoe. Tchau.